A vitória sobre o Londrina na última sexta-feira deu à Ponte Preta aquele gostinho que todas as equipes do campeonato gostariam de ter, o da briga pelo acesso. Mas é claro que a missão não é das mais fáceis. Na sétima colocação com 43 pontos, a Macaca precisa vencer o Cruzeiro e torcer por um tropeço do Vasco amanhã para se aproximar de vez do G4 da competição. O Cruzeiro é um grande time, né? E já conquistou o objetivo principal. Vem pra cá, acho que para buscar também o outro objetivo, talvez seja o título, né? Mas a gente tem nossa força, nossa torcida e também a gente tem nossos principais objetivos também. Líder isolado da Série B e já com acesso garantido à elite do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro chega muito empolgado para o duelo de hoje à noite aqui no Majestoso. Inclusive, a equipe mineira pode se sagrar campeã já nessa rodada. Situações que podem complicar a vida da Macaca, que ainda luta por uma vaga no G4 da competição. E esse equilíbrio fez crescer todo o trabalho no Cruzeiro, mesclando alguns jogadores experientes, não é isso? Uma molecada e jogadores até certo ponto desconhecidos para o potencial do Cruzeiro, né? E está sendo muito bem comandado pelo seu treinador, pela sua equipe de trabalho, e a gente tem que enaltecer a postura de quem comanda o clube e a postura de quem comanda a equipe juntamente com os seus jogadores. Em toda a história, o retrospecto do confronto é bem mais favorável à equipe mineira. Foram 18 vitórias da Raposa contra 7 da Macaca, além de 5 empates. E jogando no Majestoso, a situação é parecida. O Cruzeiro soma 2 triunfos a mais que a Ponte, com apenas um empate. E é na noite de hoje que a Alvinegra tem mais uma oportunidade de melhorar esse retrospecto contra os mineiros. Para essa partida decisiva, o técnico Hélio dos Anjos vai contar com praticamente força máxima. O único desfalque é o zagueiro Matheus Silva, que pertence ao próprio Cruzeiro e por razões contratuais vai dar lugar a Guilherme Souza ou Thiago Oliveira no sistema defensivo. Com isso, uma provável escalação da Alvinegra vem com Kaique França no gol, Igor Formiga, Guilherme Souza ou Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur na defesa, Leonaldi, Felipe Amaral, o Alisson e Elvis pelo meio, e fechando o ataque, Luca e Fecim. Para o torcedor interessado em comparecer ao Majestoso, as bilheterias ficam abertas até o intervalo da partida. Os preços dos ingressos variam entre R$20 a inteira e R$10 a meia, tanto para arquibancada quanto para geral. As duas equipes entram em campo hoje às 7 horas da noite, com alta previsão de chuva no Moisés Lucarelli. E agora as informações do Cruzeiro com o repórter Gabriel Marques, direto de Belo Horizonte. Diz aí, Gabriel. O Cruzeiro divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra a Ponte Preta nesta quarta, em Campinas, com algumas surpresinhas. Já ficou de fora, e sabe por quê? Porque estava chegando atrasado nos treinamentos e, como punição, não viajou para São Paulo. Quem também não foi com a delegação celeste foi Daniel Júnior, mas no caso dele, por conta do desgaste físico ao longo das últimas rodadas. Outras novidades são Josefer, que é cria da Toca da Raposa, e também Juan Christian, jovem de 21 anos que foi emprestado ao Cruzeiro pelo Azures, do Paraná. O Cruzeiro, para ser campeão nessa 32ª rodada, precisa vencer a Ponte Preta e torcer para 2 tropeços do Bahia e do Grêmio, que jogam na sexta-feira. Vamos debater aqui. A Ponte tem uma missão, que é vencer a equipe do Cruzeiro para continuar sonhando com o acesso. Claro que é difícil. É evidente que é complicado. O Cruzeiro fez uma campanha até agora irretocável. Mas a Ponte também, no segundo turno, vem fazendo uma grande campanha, especialmente em casa. Qual é a sua expectativa, CH, para o jogo de logo mais, 7 da noite, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes? Na enquete está dando Ponte. Ponte 76,9, Cruzeiro 15,4 e um empate 7,7. Antes da chuva, o Cruzeiro é favorito. Antes. Com a chuva, o jogo se iguala muito. Com um pouco de vantagem para a Ponte, explico. O time da Ponte é um time muito intenso, tem um meio campo muito brigador, pesado, forte, de energia, de garoto. Então, esse tipo não vai parar de chover. E a grama, o estado do gramado do Majestoso preocupa.
Toda vez que nós temos uma chuva contínua, tem o campo encharcado. Isso favorece o time da Ponte. Tomara que tenha jogo, porque eu já vi, quando tem essa chuva intensa, que até teve um jogo de Copa do Brasil, estava no estádio junto com você, que não teve jogo. O jogo foi adiado, por causa da condição do gramado. Espero que 2, 3 horas antes do jogo dê uma amenizada nessa chuva, que não pare em toda a região. É um jogo muito igual, Batista, pela característica. Time por time, o Cruzeiro é mais time, na minha opinião. Apesar do bom momento, apesar da Ponte ser muito forte no Majestoso, só que a chuva, ela traz o gramado pesado e espanta a torcida. A expectativa era de 5 mil, 6 mil no mínimo. Infelizmente, eu tenho a impressão que nós não vamos ter essa quantidade de torcedor. Quero estar errado, mas a Ponte está pronta, vai muito forte, apesar da não escalação aí do Matheus, né? Deve vir o Guilherme, acho que tá beleza, tá bem escalado, mas vai ser jogo pesado, duro para o Cruzeiro, duro para a Ponte, mas aquela vantagem de 5, 10% que o Cruzeiro teria se a condição do gramado fosse normal, ela vai por água abaixo. Não estou fazendo trocadilho não, ela vai mesmo. Nós teremos uma bela partida de futebol ou de polo aquático hoje à noite, Batista. E para você, Gleger, também a expectativa, e se você fosse o Hélio dos Anjos, tem 3 opções aí para a vaga do Matheus Silva. Matheus Silva pertence ao Cruzeiro, aí tem uma multa pesada, a Ponte não vai pagar. Guilherme Souza jogou lá contra a equipe do Londrina, quando saiu machucado o Matheus Silva, vinha fazendo um bom jogo, tomou uma pancada lá na perna, no tornozelo, saiu. E aí, além do Guilherme Souza que jogou lá, tem o Thiago Oliveira, que foi titular da zaga do time da Macaca até bem pouco tempo. E ainda tem o Léo Santos, que é zagueiro, aquele do Corinthians, ficou muito tempo inativo, mas está totalmente recuperado e nos últimos tempos aí, né? Nos últimos jogos tem ficado no banco. Quem que você escala? Mas o Léo, ele terminou, quando ele se contundiu, ele estava jogando muito bem, inclusive de volante, né? Então eu acredito, até pela convocação e pelos jogadores que ficam no banco ali, o Hélio, ele mantém essa função para o Léo. Como um volante ali, uma hora vai precisar, uma hora o Amaral sai, ou o próprio Leonaldo, ele colocar o Léo ali, até para um fechamento de linha, né? Eu acho que seria interessante que ele terminou, inclusive, quando se machucou, estava muito bem. O Batista, eu escalaria o Guilherme, tá? Para responder a sua pergunta, porque entrou lá no jogo contra o Londrina, um jogo pesadíssimo, né? Um jogo duro para a Ponte, ele entrou ali ao lado do Fábio Sanches e foi muito bem. Tanto que nós falávamos, o Kaique França não fez quase nenhuma defesa. Né? O Edu Pinheiro, lá quando separa as defesas do jogo, teve acho que 1 ou 2 só do Matheus, lá o goleiro do Londrina. O Kaique França bem protegido pela primeira linha, a linha de defesa da Ponte. Então, por isso, eu também escalaria. Eu acho que o Hélio vai escalar o Guilherme e eu também escalaria o Guilherme para esse jogo. Agora, tem uma coisa, né? Nós estávamos agora na Rádio Bandeirantes ali, batendo uma caixa, eu e o CH, e eu estava falando da possibilidade. Pô, eu concordo, tá? Favorece a Ponte, esse gramado encharcado. Agora, não seria interessante, olha só, pela característica do jogo, né? Campo encharcado, jogo duro, pesado, para jogadores mais de força. Não seria legal a presença do Ribamar no ataque? Para você soltar um pouco mais o Lucas e 2 homens enfiados ali, né? Para uma característica diferente? Seria também. E né? Quem sairia? Então, no caso, eu tiraria o Fecim, mas não porque o Fecim está mal, longe disso, mas é porque, normalmente, na grande maioria das vezes, os treinadores hoje da modernidade, eles estudam muito o time adversário e montam o seu time de acordo com o que vai enfrentar. E hoje o Hélio vai enfrentar um time, né, que você vê aí, que se vencer e tiver um tropeço lá do Grêmio do Bahia, o Cruzeiro já é campeão da Série B. Os caras estão querendo já tapar o buraco, né, e fechar, olha, fechamos o caixão. É isso que os caras estão querendo. Já subiram e com o resultado positivo hoje podem decretar o título. Então, até pela situação, pela circunstância, colocar um homem a mais na frente ali, um homem mais pesado, campo encharcado, né, a chuva não vai parar. A chuva tá desde ontem à noite chovendo sem parar. Então o jogo provavelmente vai ser aquele jogo truncado, pesado, né? E você colocando um jogador com essa característica, porque esse campo não beneficia o Fecim, que é um jogador leve, de velocidade, tem facilidade no 1 contra 1.
e o Ribamar já numa função mais centralizado, né, escorando, aquele jogador mais pesado, é importante. Então, por isso, é uma alternativa, tá? Ele não vai fazer isso, de forma alguma. O Hélio ele não mexer vai fazer muito pouco. porque todas as vezes que ele tentou jogar com 3 atacantes... Não, mas não é 3 atacantes, não. Como 3 atacantes? Muito mal. Não vai mudar o meio de campo, Batista. O meio de campo é o mesmo. O quarteto de meio de campo com o Ribamar e o Luca à frente. Por que 3 atacantes? Ele só tira o Fecim e coloca o Ribamar. Não tem 3 atacantes. O Alisson, Amaral, Leonardo e Elvis, Ribamar e Luca. Onde tem 3 atacantes? Se o gramado continuar encharcado e pesado, não é jogo para Fecim e não é jogo para Igor Formiga. O jogo vai mostrar isso. Não precisa ser nenhum estrategista para ver isso. São jogadores muito leves. Como não é jogo, por exemplo, a gente conhece muito bem, para o Neto Moura, jogador do Cruzeiro de meio campo. É um jogador que o negócio dele é toque refinado, não é jogo para esse tipo de jogador. Agora, o que ele vai fazer na hora do jogo, a gente não sabe. Mas a sugestão do Gleger é muito pertinente pela característica do jogo. E faz 4-4-2, Batista, desse jeito, entendeu? E será que o Ribamar aguenta jogar 90 minutos? Aí eu não consigo responder. Ele está voltando de contusão... Não, Batista, mas nós estamos aqui só conjecturando. Gramado pesado, o Batista tem razão na observação. Nós estamos aqui conjecturando uma possibilidade que seria interessante. Melhor guardá-lo para o segundo tempo. Que seria interessante também, pode ser também. Não é que esteja errado se ele escalar o... Não é isso. É que eu estou fazendo uma leitura da situação do gramado, do jogo, né? E aquilo tudo que o Ribamar vem apresentando. O Ribamar tem entrado muito bem nos jogos, pô. Fez gol, inclusive, na última partida. Infelizmente, a drenagem do Majestoso não funciona como deveria. Isso é fato. Estou aqui criticando ninguém. Sempre foi assim. E se não parar a chuva, vai prejudicar o jogo. Eu não mudaria nada. Colocaria o Guilherme Souza, que já entrou lá em Londrina, deu conta do recado, tudo bem, beleza. Tudo bem. E o Thiago Oliveira também, os últimos jogos dele foram sofríveis. Também é verdade. Não é o mesmo Thiago... que era Thiago Lopes. Parece coisa de numerologia. Ele mudou de Lopes para Oliveira, o futebol dele caiu. Claro que não tem nada a ver, mas só para constar. Vou consultar o oráculo no cume. Só amanhã, porque hoje está olha, uma outra coisa, o Hélio dos Anjos não vai se utilizar do menino Eliel. Eu já achei que o Eliel seria levado para Londrina. A Ponte tinha mais um jogo para fazer na primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Não precisava dos pontos, já estava classificada para as quartas de final, era cumprimento de tabela. E também o Eliel estava suspenso com o 3º cartão amarelo. Não foi. E o jogo das quartas de final vai ser só no dia 5. Dia 5, semana que vem. Então ele poderia colocar o menino no banco em Londrina e poderia colocar o menino hoje, por favor, no banco contra a equipe do Cruzeiro. Também quero a palavra. Não fez nenhuma coisa, então vai fazer outra. O meu é rápido, Gleger. Então é rápido, o meu também. Para os meus companheiros de imprensa que estarão hoje na entrevista coletiva, estou pedindo isso. Uma das perguntas pode ser qualquer meio de comunicação. Perguntem ao Hélio dos Anjos por que ele não utiliza o Eliel. É uma pergunta que tem que ser feita para ele e ele vai responder. Eu acho que é um assunto, Gleger, de interesse de todos. Ele vai responder. O que acontece que ele não, nesse momento, ele deve ter a sua justificativa. E eu queria ouvir do Hélio dos Anjos. É isso, Gleger? Não, então, mas é em cima disso também que eu queria dizer. Ok, vai levar o Eliel para o banco. Aí, numa possibilidade de troca de função, ali, de peça na mesma função, então você não leva o Ribamar para o banco, você leva o Eliel. Os dois, ué? Os dois? Não precisa cortar um. Tá. O jogo é em casa. E quem você tira para colocar o Eliel no jogo? Não, aí é uma outra situação. Tá, outra pergunta. Que o jogo vai falar. Eu tô dizendo para levar para o banco. Outra pergunta. Para ir dando consistência para ele. Eu concordo. Você sabe quem que mais aqui defende a categoria de base? Sou eu. Agora, a Ponte está em quê no Campeonato Paulista? Vai pegar o São Paulo? Quartas de final. No Campeonato Paulista Sub-20. Aí você vai tirar o Eliel do time. 5 de outubro em Cotia. 5 de outubro em Cotia. E aí você traz ele profissional e não vai mais na base?
É isso? Não, volta ele. Ah, O jogo tá. é só dia 5. Tá bom. Podia ter levado ele pro banco em Londrina. Certo. Ah, mas tem esse negócio aí de viagem, hotel, número de passagens, né, que a CBF dá, tudo bem. Não quis queimar uma passagem e uma estadia de hotel com o garoto. Agora, hoje, o jogo é em casa. O jogo é aqui em Campinas, não tem passagem aérea. Por que que não leva o menino? Gente, porque o jogo da base é dia 5, é semana que vem, pô. Perguntar pro Hélio dos Anjos, por favor, gente. Vocês que estarão na coletiva, façam essa pergunta, por gentileza. Por que que o Eliel não está sendo utilizado? Ele vai responder, Batista. Aí acaba o Vinícius da mistério. Barca disse, já me falou aqui no ponto eletrônico, estará lá na coletiva. Obrigado, Vinícius. Em homenagem a você. ele vai Muito obrigado. fazer Não a mim, pergunta. não. É a comunidade, a nós. É vai tirar a curiosidade, parar de especular. Ele vai responder, ó, não utilizo por isso. Acabou a especulação. E deixa o menino seguir a vida dele.